Deixa o Senhor, o que ficou pra trás. Eu miro o alvo de ser como Cristo. Eu quero buscar só o que leva a semelhança com teu Filho, só em ti me deleitar. Um santo viver que mostre ao mundo a beleza de tua glória. Ver como tu vês, Deus. Sedento estou, Pai, de mergulhar em tua palavra cada dia, imitando a Cristo, a minha cruz tomando, meu querer negando e só tendo o que quiseres, Deus. Sempre desfrutando tudo que és em Cristo e para sempre só em ti está, meu Senhor, meu Senhor e Deus. Um santo viver que mostre ao mundo a beleza de tua glória. Ver como tu vês, Deus, sedento estou. Amém. Em Mateus 21, verso 16, diz assim, Mateus 21, 16: pela boca dos meninos e dos bebês, ou pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tirastes o perfeito louvor. Jesus está citando para os fariseus um texto, é por isso que está assim, com ponto de interrogação no fim, mas a afirmação é positiva, e ele está citando para eles: pela boca dos meninos e das criancinhas do peito tirastes o perfeito louvor. Eu sempre ouvi esse verso. Eu acho que nós corremos um grande perigo desses versos que parecem tão simples assim, e que tem um certo lirismo, uma certa poesia. Nós acabamos ficando com essa bela poesia sem o significado, não é? Quando a gente recita esses versos famosos. A minha vida inteira, desde bem pequeno, eu sempre ouvi esse versículo, esse verso, falando sobre como o louvor das criancinhas é mais adequado, porque talvez por causa da pureza, não é, atribuída, né, às crianças, e sempre assim, olha, da boca dos pequeninos ele tirou o perfeito louvor. Mas você vê, nunca esse verso era realmente olhado à luz do contexto. Ele tem um ensino grandioso sobre Deus. E a verdade é que o nosso louvor das criancinhas, e qualquer louvor, só pode chegar a Deus através do sangue de Cristo. Ou seja, o louvor de uma criancinha não é aceitável a Deus por causa da criancinha. A criancinha, sem Cristo, ninguém tem acesso a Deus. Mas é isso que ficou. E eu, desde criança, ouço isso. E, definitivamente, esse texto, ele nos mostra não só a glória de Deus, a glória infinita de Deus, mas a maneira mais peculiar que Deus manifesta a sua glória no mundo. Se tem um outro texto na Bíblia que esse texto aponta, por exemplo, seria 1 Coríntios 1, 25, quando Deus diz assim: a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, antes de olharmos, pensem, quando Deus quis levantar um povo no mundo, uma nação, Ele podia ter pensado em chamar um grupo de pessoas altamente organizados, já com grandes capacidades, mas a Bíblia diz assim: Deus chamou Abraão e o abençoou. Quando Deus quis criar uma nação, Ele chamou um homem sozinho e abençoou Abraão. Isso fez a diferença, isso mudou tudo. Eu acho que a maior parte das pessoas que eu já conversei, estou falando das pessoas que compreenderam as grandes doutrinas bíblicas, as grandes doutrinas da graça, muitas das vezes elas se desanimam
e falam desanimados sobre o curso das coisas, ou do que elas estão vivendo e fazendo, porque elas perdem aquilo que torna mais peculiar e que a Bíblia insiste em mostrar a nós todo o tempo, todo o tempo. Deus queria livrar um povo que estava 400 anos escravizado no Egito, um povo que não tinha nenhuma forma de se libertar. Então você pensa, aquele era o maior império da época, um exército poderosíssimo e um faraó extremamente orgulhoso. O que Deus vai fazer para libertar esse povo? Vai levantar um outro povo com bigas, armaduras e um poder enorme. Mas Deus não. Deus foi lá e chamou um homem de 80 anos, Moisés, abençoou ele, disse, eu vou tirar eles de lá assim, com um homem só, com um velhinho assim. Eu vou escolher um velhinho e com esse velhinho eu vou lá e vou tirar o povo de lá. E foi o que ele fez. Os filisteus, eles dominaram antes de todo mundo a tecnologia de fazer armaduras, espadas super poderosas, ferro, não é? Bronze, e eles eram as pessoas, o povo mais tecnológico nessa área, então eles se tornaram invencíveis. E quando Deus quis livrar Israel dessa escravidão que eles impunham às outras nações por causa desse poder que eles tinham, o que Deus fez? Em vez de levantar alguém com alta tecnologia para se contrapor e um povo enorme, Deus disse, eu vou levantar Sansão, eu vou levantar um homem só, e esse homem só eu vou levantar ele e abençoar, como fiz com Abraão, como fiz com Moisés, e assim. E quando a igreja inteira mergulhou numa escuridão sem fim, por exemplo, para não ficar só no passado mais distante, Deus, você pensa, que chance a igreja tinha, se toda a igreja, se toda a instituição estava toda contaminada pelo erro, na escuridão, como é possível isso acontecer, haver uma transformação? É preciso que Deus faça algo enorme através de um número enorme de pessoas. Deus disse, eu vou levantar um monge, eu e Lutero, eu vou abençoar Lutero e vou fazer o que deve ser feito. Essa é a história bíblica. Nós podemos ficar mencionando como Deus escolhe 12 homens aparentemente totalmente sem poder contra o império inteiro, e eles triunfam. Deus, a glória peculiar de Deus sempre se manifesta dessa forma. E quando esse texto que a gente acabou de ler, ele fala sobre o domingo de Ramos, que a gente chama, ou seja, o domingo que antecedeu a morte de Jesus na sexta-feira. Nós sabemos que no domingo que a gente chama de Ramos, houve a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Em uma semana, aquela recepção se transformou em ódio completo. Mas esse texto de Mateus está ligado a isso. E nos mostra de maneira final essa maneira peculiar de Deus mostrar a sua majestade, o seu poder infinito. E é sobre isso que aquele versículo, que quase sempre é ligado simplesmente à pureza das crianças, em louvar a Deus, algo que não é o que o texto está mostrando, mas que ficou no imaginário da igreja, perdendo a glória de Deus e a maneira peculiar que ele manifesta isso. Então, na verdade, no Salmo 8, é o que nós vamos olhar nos próximos minutos, não é? Mesmo que poucos. A Bíblia diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus, tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar ao inimigo. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos teus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Então você vê, o Salmo 8, Davi, ele está exaltando a majestade do nome de Deus. E Davi tinha uma compreensão profunda de quem Deus é e de como Deus faz as coisas, o que gera uma adoração
como Deus quer em nossos corações. Você vê que ele começa o versículo 1 e o último versículo, que é o 9, é a repetição do versículo, porque esse é o tema de Davi. Ele diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. E aí depois ele fala algumas coisas para exemplificar quão admirável é o nome de Deus. Quando ele vai encerrar, ele encerra: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Ó Senhor, Senhor nosso, em português, fica igual, ó Senhor, Senhor nosso. Parece só uma repetição, mas lá no original, o primeiro Senhor não é igual ao segundo. O primeiro Senhor é Yahvé, é o nome de Deus. Quer dizer, Deus não é o nome de Deus. Deus é o que Deus é, como você é um homem, como eu sou um homem, um ser humano. Mas meu nome é Josemar. Yahvé é o nome que Deus revelou sendo o nome dele, que quer dizer, como nós sabemos, eu sou, ou eu sou o que sou. Ele está dizendo: ó Senhor, nosso Rei, nossa régua, aquele que determina todas as coisas, enfim, o segundo Senhor, ele está usando outra palavra, não é? Aquele que governa. Então, ó Yahvé, aquele que governa tudo, aquele que determina tudo, aquele que faz todas as coisas para você mesmo. E o nome de Deus, o nome que ele revelou a Moisés em Êxodo 3,14, quer falar sobre isso. Deus nunca veio a ser, portanto, todas as fontes de Deus fluem de Deus mesmo. Jesus, falando a respeito disso, disse: o Pai tem a vida em si mesmo. Quer dizer, ele não recebe nada de ninguém. Não há nada que Deus faça, que ele receba algo de alguém. Ele sempre existiu e tudo flui dele. Agora, ao oposto disso, tudo flui de Deus. Tudo deriva dele. Então, desse Deus, ele nunca começou a existir, ele sempre foi o que ele é, porque ele é um ser absoluto. Ele não depende de nada para ser o que ele é. E tudo depende dele para ser o que é. O que deve dizer é o seguinte: esse nome é majestoso em toda a terra. Esse nome é admirável em toda a terra. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Agora, não há nenhum lugar onde Deus não seja absoluto, onde Ele não reine de maneira absoluta, tudo depende totalmente dEle. Então Deus não tem concorrentes viáveis, Deus não tem adversários. O diabo é o nosso adversário, o vosso adversário. Deus não tem adversário, porque da mesma maneira que você existe e se move em Deus, o diabo também. Ou seja, como você está usando todo o poder e vida que Deus está te dando, o diabo está fazendo a mesma coisa. Deus não tem concorrentes porque todas as coisas dependem totalmente dele. Ele está acima de todas as coisas, em todos os lugares. Ele sustenta tudo que existe e nada dá nada a ele. Ele é o fundamento e o alvo de todas as coisas e todos os lugares. Ou seja, ele é o fundamento, como ele é o propósito final para que todas as coisas existam. Então ele é mais sábio, lindo, maravilhoso, é o único ser digno da nossa adoração. É por isso que Davi está dizendo: quão admirável é o teu nome. Então esse é o ponto principal do Salmo. O Salmo foi escrito por isso Davi começa com o versículo 1 assim, e quando ele termina no versículo 9, ele repete exatamente a mesma coisa. Agora, Davi quer colocar a marca mais peculiar da majestade de Deus, e é isso que eu acho que a maior parte das pessoas perdem completamente, porque nós deixamos o mundo ficar definindo as coisas para nós. Quase todas as pessoas que eu encontrei que, como eu disse, já têm um conhecimento correto, básico, pelo menos, da verdade, muitas das vezes vivem desânimo e olham para as perspectivas de uma maneira, porque elas insistem em nunca se deleitar na maneira mais peculiar que Deus resolve mostrar a sua glória. Elas nunca se maravilham de Deus, em vez de ter uma multidão, ele querer só Abraão. De ele falar para Gedeão assim: tem muita gente aí para me livrar vocês. Manda para casa a maior parte, porque eu vou vencer isso com um pouquinho de gente. Muitas pessoas jamais vão se deleitar nisso por causa do tipo de sabedoria que domina a sua mente, que é a mesma do mundo. Por isso que lá em 1 Coríntios a gente viu Deus dizer sobre como as coisas de Deus são loucura para o homem, e como o que Deus faz parece também assim
para o homem. Então, a marca peculiar da majestade é vista na forma como Deus se relaciona, primeiro, com as crianças e, segundo, com os seres humanos em geral. E esses dois relacionamentos que Davi está acentuando. Em primeiro lugar, há um contraste no verso 1b com o verso 2. Diz assim: pois puseste a tua glória sobre os céus, quão admirável é o teu nome. Tu colocou tua glória no universo. Quando a gente olha para as galáxias, para todo o universo, tu colocaste a tua glória lá. Aí o 2 diz assim: mas tu ordenaste força, ou tu tiraste, não é, força da boca das crianças que mamam, por causa dos teus inimigos, para fazer calar o seu inimigo. Então, no verso 1b, a gente vê a glória de Deus no céu, ou seja, nas coisas mais incríveis, poderosas, imensas, parecem infinitas para nós, o tamanho da nossa galáxia, e ainda imaginarmos que existem uma quantidade inimaginável de galáxias. Então, Deus é tão grande que a glória dele se manifesta para mostrar a grandiosidade dele. Ele fez um universo que não é nada diante dele. Ele não poderia ser maior, mais sábio, mais forte. Mas no versículo 2, a gente vê o contraste gritante entre como Deus magnificou o seu nome em sua obra imensa, e o contraste com o que é um bebê que mama. O som que o bebê faz, ou aquilo que as criancinhas falam. Né? Os bebês são fracos. O bebê não tem sabedoria nenhuma. Você não se consulta com um bebê, ou com uma criancinha. Não há sabedoria. Bebês são totalmente dependentes. Se você deixar ele por ele mesmo, ele morre. Uma criancinha deixada pelos pais por ela mesma, ela morre. Ela depende totalmente dos pais. Ela não tem nenhuma condição de em si mesmo existir. E então eles são, entre aspas, insignificantes para o mundo, no sentido de que o mundo nunca pensa: olha, a solução de tudo vai ser nós consultarmos os bebês, ou então consultarmos as criancinhas. Então, por que eles estão aqui? O que eles estão fazendo? No texto, Davi está dizendo: eles estão derrotando os inimigos de Deus. Deus está usando isso, eles estão abrindo suas bocas e dizendo, e chorando as criancinhas de peito, ou as crianças um pouco maiores estão fazendo sons que nós não damos importância. Mas o que eles estão dizendo, o choro deles e o que eles estão dizendo é suficiente para Deus calar todos os seus inimigos. A Deus fazer emudecer da boca do bebê e das crianças. Tu, Deus, estabeleceu a força. Tu tiraste força. Deus está fazendo com que o que sai da boca deles se torne tão forte que destrua os inimigos, que cale os inimigos. Seja o que for que sai da boca deles, quão insignificante seja, é o suficiente para Deus subjugar todos os seus inimigos, tudo que se levanta contra Deus. Assim, a marca da majestade de Deus, que Davi quer que a gente veja, é que na sua majestade, grandeza, Deus não simplesmente se inclina para os bebês, Ele vai usar as coisas mais fracas do mundo para estabelecer o seu propósito. O versículo 12 diz que Deus tem inimigos, não é? Por causa dos seus inimigos, diz, mas Deus é Deus. E esse é o tema do Salmo. Quando Deus tem um inimigo, nisso não é nenhum problema para ele, porque ele é Deus, o inimigo tem que existir, se mover e ter toda a sua existência dependente dele. Ele simplesmente podia terminar com os seus inimigos, mas Deus não quis fazer assim. Deus pode fazer qualquer coisa. Ele pode terminar com a existência de qualquer coisa, mas Deus escolheu derrotar os seus inimigos com bebês. Sabe, quando Deus falou assim: eu vou derrotar Faraó com um velhinho de 80 anos, é isso. Deus falou: eu vou derrotar os inimigos. Sabe esses inimigos que vocês acham poderosos, essas potestades, esses principados? Então, vou derrotar ele com bebês. Sabe Faraó, esse governador poderoso? Não vou levantar um exército. Eu vou chamar um velhinho lá que já devia estar se aposentando, com 80 anos de idade, e vou
Eu vou chamar lá o velho Abraão com 75 anos e dele vou fazer uma nação. Vou fazer isso. É sobre isso que Davi está dizendo. Da boca dos bebês, ele estabeleceu força por causa dos seus inimigos. Então essa é a marca peculiar da majestade de Deus. Não apenas que ele se inclina para ouvir melhor as crianças, ou que as crianças têm um louvor que é puro, como se a pureza da adoração não tivesse no sangue de Cristo, e se alguma outra forma pudesse realmente ser adoração diante dele. Então Deus vence os seus inimigos através da fraqueza dos fracos. Ele escolhe os fracos, ele escolhe os insignificantes, ele escolhe aquilo que você, junto com a cultura, acharia, isso aqui não vai funcionar, isso não é possível. Deus ganha com fraqueza, porque ele não precisa usar força para vencer. Essa é a dimensão da sua glória, é a dimensão do que ele faz. E depois Davi diz que Deus governa o universo pela fraqueza dos homens. Ele diz assim no versículo 3 a 8, ele faz o contraste. Primeiro ele fez o contraste entre o Deus que é glorificado em todo o universo, com um Deus que tira da boca do bebê que mama, do choro e das palavras das crianças pequenininhas, aquilo que ele destrói os seus inimigos. Depois no verso 3 e 4 ele descreve Deus como o Criador majestoso, que fez as estrelas, as galáxias, as nebulosas. Então diz assim, quando eu contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, eu pergunto, quando eu vejo tudo isso grande demais, e olha que Davi não tinha a menor ideia de quão grande o universo era, como nós, que é o homem para que te importes, e o filho do homem para que te preocupes. O ponto do verso 2 é que Deus é infinitamente grande, e o homem, em comparação, é nada. O homem é nada. A verdade, a Bíblia diz que todas as nações juntas não são nada diante de Deus. São como poeira. Então, o que é o homem para que se lembre deles? Tu crias estrelas, tu crias o universo, tu crias os anjos, tu crias todas as coisas. O homem é infinitamente pequeno, comparado não só a ti. O homem é infinitamente pequeno comparado à Terra. É infinitamente pequeno comparado ao sistema solar. É infinitamente pequeno comparado à nossa galáxia. É infinitamente pequeno comparado ao universo. Que dirá a ti? Ele é infinitamente pequeno. A distância entre Deus e o homem é infinitamente grande. Ou seja, é infinita. Então, quão insignificante o homem é. Então ele está dizendo, ó Senhor, nosso Senhor, quão admirável é o seu nome em toda a terra. A resposta que ele encontra é que Deus, apesar disso, dessa pequenez, ele disse, eu vou fazer essa coisa mínima, pequena, e através dela, eu vou colocar as obras das minhas mãos nela. Ele de novo está estabelecendo esse contraste espantoso. O homem é como um bebê diante de inimigo, em relação, o homem adulto em relação ao universo. Ele não é nada em comparação com Deus, em comparação com as obras dos dedos de Deus. Ele é infinitamente pequeno. Mesmo assim, como Deus usa uma criança de peito para vencer os seus inimigos, Deus usa o homem para governar a sua criação. Tu fizeste, a partir do 5, um pouco menor do que os seres celestiais, e os coroastes de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés, tudo puseste, todos os rebanhos em manadas, até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Então aqui está de novo Davi fazendo a marca da glória peculiar de Deus, essa glória infinita, mas a maneira peculiar que ele gosta de mostrar isso. Deus não apenas derrota os seus inimigos, ele derrota os seus inimigos através das crianças, através dos bebês que estão mamando. Ele não só governa o mundo, mas ele governa o mundo e o propósito dele é através da fraqueza humana, em relação ao que ele criou. No entanto, ele faz isso para mostrar, e a Bíblia mostra para nós que de maneira nenhuma a glória de Deus é manifestada de maneira maior e mais peculiar do que essa forma com que Deus determinou manifestar a sua grandeza. Então a glória da força de Deus é maior porque ela é estabelecida pela fraqueza, porque a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Porque a fraqueza de Deus, diz Paulo, é mais forte do que todos os poderes, de todos os principados
e principados. A glória da sabedoria de Deus é maior, porque ela é estabelecida através daquilo que os homens achariam loucura. O que o homem considera fraco, os homens nunca fariam um plano e pensariam, vamos fazer desse plano os bebês de colo importante, ou os bebês que mamam. Eles são totalmente insignificantes para resolver problemas, não podem viver por si mesmo. O homem considera como loucura. E aquilo que o homem considera como loucura, esse é o ponto de Davi, de Paulo, Deus usa como meios do seu triunfo. Então, quando Jesus, o Deus homem, veio ao mundo, essa foi a marca final da sua majestade. A força de Deus é empregada na fraqueza. Um simples carpinteiro, alguém fisicamente como todo mundo, um homem frágil. Então, a vitória de Deus que é conseguida através da humildade infantil, não no sentido da percepção de ser humilde, mas humildade porque perto de tudo é a coisa mais fraca entre os homens. O que a criança pode fazer? O que um bebê pode fazer? E essa é como Deus determinou mostrar a sua glória. Então, voltamos para Mateus 21, que é onde nós vamos acabar. Em Mateus 21, Jesus está se aproximando de Jerusalém e ele faz os arranjos para ele entrar em Jerusalém. E a Bíblia diz, no versículo 2, que ele disse assim: ide à aldeia na frente de vocês e logo vocês vão encontrar uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desate-os e traze-os para mim. Então ele ia entrar em Jerusalém e ele mandou eles pegarem essa jumentinha e ele entrar sentado. No versículo 4 e 5 diz assim: isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta Zacarias 9:9, onde isso está dito, dizendo: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei vem a você humilde e montado sobre um jumento, e sobre um jumento cria de animal de carga. Então Deus escolheu um burro, sabe, um jumentinho. Ele era o rei de Israel, ele era o rei do universo, e é porque, de novo, essa marca distintiva da glória de Deus que Davi quer acentuar, está aqui. Mas ele manifestaria a sua realeza, não com um bicho maravilhoso, real, mas através de um jumento. Sua magnificência seria exibida através de um animal humilde, um animal, ressaltado aqui, de carga. E as multidões, quando viram isso, elas começaram a cantar no versículo 9, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Hosana significa salvação. Eles começaram a cantar isso. Eles começaram a cantar que a salvação de Deus estava chegando. Humilde, assim, como Zacarias disse, sentada num burro. Eles não compreendiam tudo, mas eles pensavam, este é um profeta, ou talvez o próprio Messias, o Redentor, o Rei de Israel, que vai se levantar contra os inimigos de Deus e derrotá-los. Logo em seguida, a majestade de Jesus começa a se manifestar, como ele age. No versículo 12, ele entra no templo com autoridade, derruba tudo, diz, olha, vocês transformaram a casa do meu pai num covil de assaltantes. E ele diz no versículo 13, está escrito, a minha casa será chamada a casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Em seguida, ele mostra a sua autoridade real, no versículo 14 diz assim, a Bíblia diz assim, e os cegos e os coxos vieram a ele no templo, e ele a todos curou, e ele os curou. Então as crianças, mesmo as criancinhas, que não têm uma visão profunda de nada, ao verem isso, ouvirem seus pais cantando, ver essas coisas acontecendo, elas começaram a cantar, e elas cantaram Hosana ao filho de Davi, sabe, esse é o título do Messias na Bíblia, e foi o que elas começaram a cantar. Ou seja, o Messias era o Salvador esperado. E a Bíblia diz que quando os fariseus viram as crianças cantando isso, eles ficaram indignados, era um absurdo as criancinhas estarem cantando que ele era o filho de Davi, que ele era o Messias. Então eles ficaram tão indignados, eles acharam tão ultrajantes, mas eles se indignaram mais, não só com a aclamação que as crianças estavam fazendo, mas o fato de Jesus ouvir as crianças fazendo essa aclamação de que ele era o Messias, e Jesus não fazer nada, Jesus ficar quieto, Jesus não impedir, falar, parem com isso,
Vocês não podem ficar cantando isso a meu respeito. E eles disseram, nós sabemos que você está ouvindo isso. O que eles estão dizendo? Por que você não está impedindo eles? Por que você está dizendo para eles pararem de cantar isso, que você é o Messias? E a resposta de Jesus é citar o Salmo 8. Sabe? Em primeiro lugar, ele responde de maneira cristalina que o que as crianças estavam cantando não era falso. Os fariseus perguntaram, você não está ouvindo eles falarem que você é o Messias, o filho de Davi? Jesus disse, eu estou ouvindo. Sim, estou ouvindo. Ou seja, estou concordando. Vocês estão indignados porque eu não estou reprovando eles cantarem isso? Eu estou ouvindo, não há nenhuma dificuldade aqui de comunicação. Eu estou ouvindo, não estou fazendo nada. E eles estavam indignados porque ele não estava reagindo àquilo, porque isso é a verdade. Eles estavam dizendo que ele era o portador da libertação e da salvação, que ele era o rei de Israel. Jesus está dizendo, eu estou ouvindo eles cantarem, as crianças cantarem isso. Então há um mundo de significado aqui nesse sim, eu ouvi, eu aprovo, do qual nós não podemos explorar. O que Jesus está dizendo é o seguinte, essas criancinhas não estão enganadas. O que elas estão cantando não é uma tolice, eles não estão blasfemando, eles não estão sendo tolos, eles só parecem tolos. Mas através disso, Deus está mostrando que vocês, sábios, escribas, fariseus importantes, são ignorantes, são fracos, insignificantes. Ou seja, isso devia ser familiar aos escribas. As nossas Bíblias estão cheias dessa glória peculiar. Ele está dizendo, será que a fraqueza e a insignificância da voz das crianças, cantando que eu sou o Messias, não lembram vocês de alguma coisa? Jesus está dizendo para eles, sim, no versículo 16, nunca lestes pela boca dos menininhos, dos meninos e das criancinhas de peito, tirastes o perfeito louvor, que é o verso que nós começamos. Ele está citando o Salmo 8, verso 2. Especificamente, ele cita a versão grega. Não é? Nós sabemos que a Septuaginta, em grego, de Alexandre o Grande, foi escrita em grego por 70 sábios, e na hora de traduzir o Salmo 8, eles colocaram assim, em vez de suscitar força que vence, eles falaram louvor, porque várias vezes quando o povo de Deus era insignificante para uma peleja na Bíblia, Deus mandou o povo de Deus louvar enquanto Deus trazia a vitória. Então eles acharam, essa é uma questão de quando você faz versões, né? Quando eles foram passar para o grego o Salmo 8, na Septuaginta, eles traduziram dessa forma. Então, da boca da criança você tem estabelecido força, suscitado força, ou da boca das crianças você tem suscitado o perfeito louvor, o louvor que manifesta o seu poder. E Jesus cita a versão grega. Nós sabemos que na época de Jesus eles falavam aramaico de maneira geral, não é? Então a Bíblia você tem ela na versão que foi escrita em hebraico e versão grega. Ele cita, em outras palavras, a versão hebraica diz que Deus usa a boca dos bebês para estabelecer a força e silenciar seus inimigos. Deus estabelece força para calar os seus inimigos. A versão grega que Jesus cita, não é? Como nós usamos várias versões hoje, ele está falando como Deus usa os bebês, a boca deles, para silenciar o inimigo de Deus, como o Salmo 8, 2 diz, através do louvor, ou seja, do louvor que realmente estabelece aquilo que mais glorifica a Deus. Então Deus suscita assim, da boca das crianças. Então, isso nos remete ao Velho
Testamento, por exemplo, quando Deus deu vitórias, assim como, por exemplo, em 2 Crônicas 20, 22, que diz assim: e quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Agora, Jesus começa assim: vocês não leram? Vocês que são escribas, não leram o Salmo 8? Não é? Verso 2, que diz que exatamente o que está acontecendo aqui hoje é o que ia acontecer, que das bocas das criancinhas Deus ia calar isso que se levanta contra ele, a ofensa de vocês de eu ser o Messias, de eu ser o Salvador. Está vendo? Da boca das crianças que são insignificantes, sem sabedoria, perto de vocês, homens sábios, Deus está tirando a força para calar vocês, para estabelecer a verdade, porque Deus, para estabelecer a verdade, não precisa dos escribas e dos fariseus, Ele usa a boca daquelas criancinhas ali. Você vê, o texto, ele está nos remetendo para o Salmo, e ele está no embate que vai levar ele em fraqueza para a cruz, aquilo que Davi quis ressaltar, contrastando o poder que Deus estabelece no céu, mas que vence seus inimigos através de criancinhas, ou que ele cria todas as coisas enormes, mas através de um homem insignificante é que ele decidiu governar para mostrar quão poderoso ele é, que ele usa a fraqueza para vencer e não o seu poder infinito, de maneira que nós ficaríamos espantados. Ele usa aquilo que parece fraco para derrotar tudo à sua volta. Então tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam por causa dos teus inimigos. Você vê, como eu disse no início, esse versículo sempre é citado para mim desde que eu era criança, simplesmente querendo dizer que as criancinhas são mais puras e o louvor delas é melhor. Não tem nada a ver com o que está acontecendo. Esse é o embate final da vida de Jesus. Isso está falando sobre a glória infinita de Deus de vencer da maneira mais fraca. Ele vai vencer o mundo nessa semana através do Deus que se tornou homem. Ele vai vencer na cruz. Ele vai vencer da forma mais frágil. Quando todo mundo pensa, é impossível a vitória ser estabelecida dessa forma. Tanto quanto é possível vencer através dos bebês, é impossível vencer através de um homem fraco morrendo numa cruz. Então, primeiro de tudo, o inimigo é silenciado. Os principais dos sacerdotes e escribas não dizem mais nada. O dia pertence às criancinhas. Quem cantou a verdade naquele dia? Quem cantou a verdade do que Deus ia fazer? Foram as criancinhas. Deus tirou o louvor que estabelece a verdade da glória de Deus. E o que elas falaram que reinava, que era Jesus, reina mesmo. E os principais dos sacerdotes foram calados. Então Jesus deixa claro que este salmo se torna realidade no seu ministério, que é no seu ministério que através do homem Deus governa todo o universo, porque ele é o filho do homem, é o filho de Deus, e que no ministério dele, da boca das criancinhas, Deus calou os seus inimigos e revelou a verdade da vitória final. Deus derrota os seus inimigos através da fraqueza das criancinhas, não é? E da fraqueza do homem. E o rei estava em um jumento, o rei estava entrando num jumento humilde. O triunfo naquele dia, nem o jumento representava força, e o triunfo da verdade naquele dia veio da boca das crianças que cantaram que ele é o Messias. E a vitória vai ser obtida menos de uma semana antes, menos de uma semana depois desse fato, na cruz do Calvário. A realeza de Jesus, o Messias, o seu poder infinito, vai triunfar na fraqueza. E quando ele descreve essas palavras da boca das crianças, Deus preparou o louvor pela boca dos meninos, ele tirou a verdade que manifesta o seu poder invencível, manifesta toda a intenção do Salmo de Davi. Por isso que Jesus está dizendo, está vendo aquele Salmo, está se cumprindo. O louvor agora foi dirigido totalmente a Jesus, né? Hosana, o filho de Davi. Os principais sacerdotes sabiam disso.
sabia o que estava acontecendo. Deus está sendo elogiado por essas crianças, ou louvado, como se esse cara sentado no jumento fosse Deus. Agora, como ele sentado no jumento pode ser Deus, e como essas criancinhas podem saber alguma coisa a respeito disso? E quando há o reconhecimento de que na fraqueza Deus estabelece o seu reino, como aquelas criancinhas naquele dia fizeram, então o perfeito louvor se manifesta, porque essa é a maneira mais peculiar de Deus manifestar a sua glória. Então, em sentido último, naquele domingo de Ramos, como nós chamamos hoje, o Deus, o Senhor e Yahvé, né? O Senhor, Senhor nosso, lá do início do Salmo e do final do Salmo, tem um nome. Está entre os homens, é Jesus. Deus tem um rosto para eles, parece fraco, parece frágil, e Jesus, o Deus homem, derrota seus inimigos. Com a fraqueza das crianças, ele derrota a sabedoria dos fariseus e dos escribas, e ele vai salvar o mundo, e vai governar o mundo no caminho da fraqueza. Na cruz, Cristo crucificado parece tolo, parece fraco. É por isso que Paulo diz, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Se você tem um Salvador forte, você só tem Ele através de abraçar um Cristo crucificado. Isso deve mudar tudo. Se você esperar que Deus manifeste a sua glória de uma maneira que a cultura defina como grande, você nunca vai encontrar o Deus da Bíblia. Se você tiver dificuldade, como os fariseus, de ver como Deus suscita a verdade que expressa o verdadeiro louvor da boca das crianças que parecem tolas ao falarem que Jesus era o Filho de Deus, então se você não quiser fazer parte daquilo que Jesus disse, ó pequeno rebanho, se alegrem, porque agradou ao Pai lhes dar o reino. Deus podia dar o reino a um grande rebanho, mas Ele quis dar o pequeno, para mostrar que é Ele que está fazendo isso. Então, pela boca dos meninos e das criancinhas de peito que mamam, tu tirastes o perfeito louvor, na versão grega, ou suscitastes força para vencer seus inimigos. Você vê um texto grandioso sobre a glória infinita de Deus, e da maneira mais peculiar, Ele sempre manifestou ela através da aparente fraqueza, porque Ele não precisa, através da fraqueza de bebês e de um homem fraco na cruz, Ele vence todos os seus inimigos, e através do Filho de Deus, Filho do homem, Ele vai para sempre governar o universo. Então, como eu disse no início, é muito ruim quando eu, por exemplo, a vida inteira olhei esse versículo como querendo dizer que, porque as criancinhas são criancinhas puras, o louvor delas é melhor, como se algum louvor fosse bom ou ruim, ou menos bom, não só por causa do sangue de Jesus. Todo louvor chega a Deus da mesma forma, por causa de Jesus, ou não é louvor a Deus. E a gente perde todo o significado enorme do texto. Portanto, a gente nunca pode pegar o lirismo sem olhar todo o contexto do que está acontecendo para compreendermos as grandes verdades de Deus, com as quais Ele governa o mundo da maneira que o mundo não acha grande. Através de bebês Ele vence os inimigos, através de um homem frágil Ele vence todos os principados e potestades, o pecado nos justifica, nos redime, através de se esvaziar e não endecer, mostrando a sua glória infinita. Ele mostra a sua glória infinita de uma maneira peculiar e maior ao vencer através da fraqueza, através do que parece loucura. Pai, obrigado por esta manhã. Nos dê uma compreensão mais profunda da Tua Palavra, para que a gente sempre esteja com o coração queimando, Senhor Pai, sabendo que tudo está acontecendo como Tu determinastes, e através de um pequeno rebanho, ó Deus, Tu has de manifestar a Tua glória ao mundo, e dar ao pequeno rebanho o Seu reino, pelo Seu poder infinito, manifestado em Seu Filho, que governa todas as coisas com autoridade infinita. Sê conosco e guia-nos por amor a Cristo, em nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Deixa o Senhor, o que ficou para trás, eu miro o alvo de ser como Cristo. Eu quero buscar só o que leva a semelhança com Teu Filho, só em Ti me deleitar.
mostre ao mundo a beleza de tua glória. Vê como tu vês, Deus. Sedento estou, Pai, de mergulhar